Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre os crimes contra a organização do trabalho, entendendo o que a lei protege e por que esse assunto aparece tanto em prova. Respira fundo e vem comigo. Quando o Código Penal fala em crimes contra a organização do trabalho, ele não está preocupado apenas com um trabalhador isolado. O foco é proteger o funcionamento regular das relações de trabalho como um todo. A ideia é simples: a sociedade precisa que as pessoas possam trabalhar livremente, contratar, prestar serviços e manter atividades econômicas sem interferências ilegais. Pensa comigo. O que aconteceria se alguém pudesse impedir outra pessoa de trabalhar usando ameaça ou violência? Não seria só um problema entre duas pessoas. Isso bagunça todo o ambiente de trabalho ao redor. É exatamente aí que entra a proteção penal. O Código Penal trata desse tema nos artigos 197 a 207. Logo no início, aparece o crime de atentado contra a liberdade de trabalho. Aqui a lei pune quem constrange alguém, com violência ou grave ameaça, a exercer ou deixar de exercer uma profissão. Imagine um motorista de aplicativo sendo ameaçado para não trabalhar em determinada região. Percebe como isso afeta a liberdade profissional e a organização do trabalho ao mesmo tempo? Outro ponto importante é o atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e a chamada boicotagem violenta. Isso acontece quando alguém usa violência ou ameaça para impedir uma contratação ou atrapalhar o funcionamento de um estabelecimento. Pense em um grupo que intimida funcionários para que não aceitem emprego em certa empresa. Isso vai além de um desentendimento comum e atinge a coletividade. Repara como em todos esses casos, a violência ou a grave ameaça é essencial. Sem isso, em regra, o conflito fica no campo trabalhista ou civil. O direito penal entra apenas quando a situação se torna realmente grave. Guarda bem essa lógica, porque ela ajuda muito na prova. No próximo bloco, a gente avança para situações envolvendo fraude, direitos trabalhistas e aliciamento de trabalhadores. Bloco 2. Agora que você já entendeu a base, vamos seguir para o bloco 2 e aprofundar o estudo com outros crimes contra a organização do trabalho. Aqui o foco é a proteção dos direitos garantidos por lei e o combate a práticas de exploração. Um crime muito cobrado é a frustração de direito assegurado por lei trabalhista. A lei pune um empregador que, por meio de fraude ou violência, impede o trabalhador de exercer um direito previsto em lei. Vamos trazer isso para o dia a dia. Imagine um empregador que altera registros para não pagar horas extras ou férias. Quando há fraude, essa conduta pode ultrapassar o campo trabalhista e virar crime. A lei também se preocupa com situações mais graves, como a servidão por dívida. Isso acontece quando o trabalhador é mantido no serviço porque deve ao empregador, ficando preso a essa relação. Mesmo que pareça algo distante, essa prática ainda existe e representa uma violação séria da dignidade humana. Outro ponto essencial é o aliciamento e o tráfico de trabalhador. Aqui entram situações em que pessoas são recrutadas com promessas falsas e acabam submetidas a condições degradantes ou jornadas exaustivas. Pense em alguém que aceita trabalhar em outra cidade, acreditando em um bom salário, e ao chegar, encontra moradia precária e condições abusivas. A lei penal atua para reprimir exatamente esse tipo de conduta. Também existe o crime de aliciamento de trabalhador de um local para outro do território nacional. O foco está na fraude e no abuso da vulnerabilidade. Muitas vezes, o trabalhador confia na promessa porque precisa do emprego. A lei busca proteger essa pessoa e, ao mesmo tempo, preservar a organização do trabalho como um todo. Perceba como esses crimes mostram que a proteção penal não se limita ao local do trabalho. Ela envolve a contratação, o deslocamento e a forma como o trabalhador é tratado. No próximo bloco, vamos fechar o tema falando de reservistas e de condutas que criam obstáculos a serviços de interesse coletivo. Bloco 3. Chegamos ao último bloco.
E agora vamos completar o estudo dos crimes contra a organização do trabalho, abordando situações específicas que também caem em prova e merecem atenção. A lei penal trata também do aliciamento de trabalhador para fins de emigração. A ideia é proteger quem recebe promessas enganosas de trabalho no exterior. Imagine uma falsa oportunidade em outro país, com cobrança de taxas e nenhuma garantia real. Isso desorganiza a vida do trabalhador e justifica a intervenção do direito penal. Além disso, os crimes relacionados ao deslocamento interno de trabalhadores reforçam a preocupação do legislador com fraudes e abusos. Quando comunidades inteiras são afetadas por aliciamentos ilegais, a organização do trabalho sofre impactos diretos. Por isso, a lei é rigorosa nesses casos. Outro ponto importante envolve a proteção de serviços essenciais e de interesse coletivo. Criar obstáculos ilegais ao funcionamento de um serviço público afeta não só os trabalhadores envolvidos, mas toda a sociedade. Pense em um serviço essencial que deixa de funcionar por uma conduta ilícita. O prejuízo é coletivo e atinge a ordem social. Em relação aos reservistas, a legislação penal busca garantir que deveres legais ligados ao serviço militar não sejam frustrados por práticas ilegais. Aqui o foco é preservar a organização estatal e o cumprimento das obrigações previstas em lei. Perceba como todos esses crimes têm algo em comum. Eles não protegem apenas uma pessoa isolada, mas sim a estrutura que permite o funcionamento regular do trabalho na sociedade. Entender essa lógica faz toda a diferença na hora da prova. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo. Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.